Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 2, qual é a solução para o pecado, aborda os seguintes assuntos. 2.1, por que Deus criou pessoas capazes de pecar? 2.2, como obter a misericórdia de Deus? 2.3, o que é o Evangelho? Neste vídeo, abordaremos uma introdução sobre este segundo estágio e o assunto 2.1, por que Deus criou pessoas capazes de pecar? 2. Qual a solução para o problema do pecado? No estágio 1, a gravidade do pecado, entendemos que qualquer pecado resultará no banimento total e permanente de Deus. Isto significa que o ser humano perderá tudo o que ama e ficará com tudo o que não deseja para si. Cedo ou tarde, o ser humano pecará, não havendo como fazer restituição ou pagamento para se livrar de tal destino. Assim, o problema do pecado é o maior problema de todos. Um problema só pode ser eliminado se sua causa raiz for eliminada. Se queremos deixar de ter problemas, temos que dar a devida atenção ao problema do pecado. Porém, como solucionar a raiz de um problema para o qual não temos condições de fazer qualquer compensação? Só há uma alternativa: pedir ajuda a alguém que possa solucionar o problema por nós. Obviamente, o único que pode solucionar o problema do pecado é o próprio Deus, o Juiz Supremo. 2.1. Por que Deus criou pessoas capazes de pecar? Uma vez que o pecado é tão terrível e sempre ocorrerá na vida das pessoas, qual razão levou Deus a criar pessoas capazes de pecar? Não seria melhor criar pessoas incapazes de pecar, ou não criar coisa alguma? Não é fácil responder a esta pergunta. Provavelmente, apenas Deus pode respondê-la com exatidão. Vamos, no entanto, arriscar uma resposta. Mais uma vez, precisamos nos colocar na perspectiva de Deus e raciocinar com as pistas encontradas na Palavra de Deus. Sabemos que Deus é autossuficiente e pleno em si mesmo. Ele não precisa de nada. Salmo 92, Atos 17, 24, 25, Romanos 11, 34 e 35. Assim, ele não criou por causa de alguma necessidade dele mesmo. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 a 25. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído?
Romanos 11, 34 e 35. Porém, mesmo sendo autossuficiente, Deus criou tudo o que existe. Qual a razão? A Bíblia declara que Deus criou tudo o que existe para a sua glória. Salmo 19, 1, Romanos 11, 36. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Provavelmente, o motivo para criar tem a ver com a bondade e o amor de Deus. O amor e a bondade são coisas que tendem a se espalhar. Quem conhece e sente o amor quer divulgá-lo o máximo que puder. O amor é algo que nunca se esgota. Sendo Deus o amor infinito, 1 João 4,8, provavelmente ele criou para espalhar sua bondade e seu amor. Se ele continuasse a existir sem criar nada mais, seu amor estaria limitado a si mesmo. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Uma vez que o amor tende a se espalhar, não seria contraditório se o próprio amor se limitasse a si mesmo? Se fosse assim, Deus não poderia ser considerado como egoísta? Não poderia isto ser ainda agravado no caso de Deus, já que apenas Ele tem poder para criar de forma a espalhar amor? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Tiago 4,17. Portanto, no caso específico de Deus, se ele se omitisse a criar, tal omissão poderia ser uma contradição ao seu próprio caráter de amor. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Mas, se for assim, será que Deus já não teria pecado durante o período que passou antes de ter criado? Não, porque o próprio tempo é uma coisa criada e, antes da criação, não existia tempo. Isto é um conceito difícil para entendermos, pois somos finitos e temporais. Porém, basta entender que Deus não é sujeito ao tempo. Então, se Deus criou tudo para espalhar sua bondade e o amor, isto teve implicações importantes para sua criação. Deus teve que criar seres com capacidade de raciocinar. Se os seres fossem criados sem intelecto, não poderiam conhecer a Deus. Deus teve que criar seres com vontade própria. Se os seres fossem desprovidos da capacidade de escolha, não poderiam amar a Deus voluntariamente. O amor verdadeiro é voluntário, jamais forçado. Para que suas criaturas o amem, Deus teve que criar o ambiente ao redor delas de forma que comunique seus atributos divinos, como vemos em Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Romanos 1, 20. É fácil observar estas implicações na realidade. Elas ajudam a compreender o conceito bíblico de que Deus criou o mundo para a sua glória. No entanto, será que criar para a sua glória não acabaria sendo considerado algo narcisista ou egocêntrico? Não há problemas no desejo de Deus que sua criação o glorifique. Ele é a fonte perfeita, onisciente e onipotente de toda a vida no universo. Como Criador, Deus merece glória, louvor e amor. É justo que ele seja glorificado por sua criação. Apocalipse 4:11. A definição mais básica de justiça é dar a cada um o que lhe é devido.
Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Ao que tudo indica, dar glória a Deus é, além de uma questão de amor, uma questão de lhe fazer justiça. Logo, se Deus não criasse, provavelmente estaria em contradição com a natureza do amor, além de não fazer justiça a si mesmo. As pessoas não têm problemas em dar glória àqueles a quem admiram, pais, celebridades, superiores, etc. Então, não deveriam ter problemas em dar glória, amor e louvor para aquele que as criou e as sustenta, certo? Há pessoas que pensam: se eu estivesse no lugar de Deus, faria tudo certo. Tal pensamento implica que Deus falhou. No entanto, é justamente este pensamento que é falho. Provavelmente, o aparecimento do pecado é inevitável, não importa se outro estivesse no lugar de Deus. Os seres têm que ser criados com vontade própria para poder amar, e isto significa que eles podem escolher pecar. Se você pensa que Deus falhou, pare de se enganar. A verdade é que Deus já fez tudo certo. Obrigado por sua atenção.